Olá, você está na aula 2 de Fundamentos da Educação Especial. Nós vamos continuar falando sobre a evolução histórica da educação especial. Nossa referência continua sendo Maria Ângela Monteiro Corrêa, da Fundação CCERJ, de 2011. Eu sou a professora formadora Geisa, de Fundamentos da Educação, do Centro de Educação, Letras e Artes da Universidade Federal do Acre. Nós vamos pensar aqui sobre a Idade Média até o século XX. Então, os objetivos dessa aula são 3. Aprender a história da educação especial da Idade Média até o século XX, identificar as principais concepções da educação especial a partir da Idade Média e conhecer os mais importantes personagens da história da educação especial nesse período. Então, no início da Era Moderna, nós podemos começar aqui a falar do final da Idade Média, início da Idade Moderna, porque eu já disse no primeiro vídeo que não existe uma data certa, mas existem períodos, né? Então, é de conhecimento de todos a Inquisição da Igreja Católica, né? E isso ela sacrificou centenas de milhares de pessoas, entre loucos, adivinhos, deficientes mentais ou considerados endemoniados, bruxas. Por quê? Porque havia uma visão supersticiosa. Nós estamos falando então de educação especial, então nós vamos falar da pessoa com deficiência. Havia uma visão supersticiosa da pessoa com deficiência. Então, marca esse período, início da Era Moderna, essa visão supersticiosa da pessoa com deficiência. Então, durante a Reforma, que foi o movimento de quebra da unidade da Igreja Católica Romana e o surgimento do protestantismo, o procedimento continuou semelhante: afogar ou orar pela pessoa com deficiência, né? Orar no sentido de libertá-la. E no século XVI, a ideia de que pessoas com deficiência mental eram um problema médico acontecia por uma fatalidade hereditária ou congênita, né? Então, denominou-se a pessoa com deficiência mental com esse nome: cretino, idiota, amentes. A é a negação, né? A negação da mente. A é não mente. E não se acreditava na sua educação ou recuperação, então caberia aos médicos e não ao clero a decisão sobre a vida e o destino dessas pessoas. Então, note que no slide passado nós falamos que coube a Igreja Católica exterminar as pessoas com deficiência. Agora não. Agora o assunto não é mais para a igreja, o assunto é para a medicina. Então, a primeira consideração médica sobre deficiência na época, nós vamos falar deficiência intelectual, que é o termo atual, mas nós vamos usar os termos utilizados naquela época, tá? Então, o Dr. Paracelso, na sua obra sobre as doenças que privam os homens da razão, foi escrita em 1526, mas só foi publicada em 1567, após a sua morte. Ele deixou claro, né, que o problema tratado antes como teológico e moral, agora passa a ser problema médico. Jerônimo Cardano, filósofo, médico e matemático, unindo o misticismo, a magia, a astrologia e a cabala, acreditava em poderes especiais e forças cósmicas como sendo responsáveis pelos comportamentos tidos como inadequados. Ele tinha interesse na instrução da pessoa com deficiência também. As instituições religiosas, então, no século XVII, iniciaram a assistência à pessoa com deficiência. Então, nós temos aí duas instituições, Irmãs de Caridade e São Vicente de Paulo. Os estudos cerebrais de Thomas Willis levam à descrição da anatomia do cérebro humano e a afirmação de que a idiotia e outras deficiências eram produto de alterações na estrutura do cérebro. Então, houve essa mudança na visão sobre os distúrbios apresentados pela pessoa com deficiência mental. A abordagem deixou de ser ética e humanitária, deixou de ser fanático-religiosa e agora a abordagem é científica. John Locke
na sua obra, todos devem conhecer, fez uma revolução nas doutrinas vigentes sobre a mente humana e suas funções. John Locke se refere à tábula rasa. O que seria essa tábula rasa? A visão naturalista da atividade intelectual, de que a mente ela seria uma página em branco, sem qualquer letra, e caberia à experiência do indivíduo suprir as carências por meio do ensino. Então, o ensino deveria primar pela experiência sensorial. Então, o fundamento didático seria a experiência dos sentidos e a individualidade também no processo de aprender, já que a experiência sensorial ela é individual. E a insistência sobre essa experiência sensorial como condição preliminar dos processos complexos de pensamento. Quer dizer, a pessoa só consegue ter processos complexos de pensamento se ela tiver experiências sensoriais. Então, essa teoria do conhecimento e aprendizagem de Locke, ela influenciou quem? Rousseau, Condillac, Pestalozzi, Froebel. E nós temos também um médico que encontrou uma criança na floresta, no sul da França, chamada Victor. E por meio dos estudos que ele desenvolveu com esse rapaz, essa criança considerado selvagem, né? Ele desenvolveu programas sistemáticos de educação especial. Por exemplo, para a gagueira, a educação oral, a audição, para pessoas com deficiência mental. Então, o criador de uma escola de educação especial para pessoas com deficiência mentais. E aí surgiu esse outro termo, a educação de surdos mudos. É um termo daquela época. Note que nós estamos no século XVIII, 1770, em Paris. Charles Michel Huppert, o que ele fez? Ele fundou a primeira instituição especializada. Ele inventou um método de sinais para complementar o alfabeto manual e designar objetos que não podiam ser percebidos pelos sentidos. E as suas obras publicadas é a verdadeira maneira de instruir surdos e cegos, em 1776. Ele reconhecia a psicologia do surdo como sendo diferente dos ouvintes. Então, veja bem, ele inventou um método de sinais, é a língua de sinais. A diferença de Libras é a língua brasileira de sinais. Agora, a língua de sinais, ou método de utilização de sinais, ela é universal, né? Cada local tem o seu. Então, Valentim Auer propôs o ensino de cegos e é considerado o pai dos cegos. Fundador do Instituto Nacional de Jovens Cegos, também em Paris, em 1784. Ele utilizava letras em alto relevo para ensino. É o que nós usamos hoje por meio do Braille, né? Tem um outro médico também, o Esquirol, ele fez essa diferenciação, a distinção entre o que seria doença mental e o que seria deficiência mental. Então, ele classificou a doença como demência. Então, a pessoa com demência ou doença era considerada louca. E a pessoa com deficiência mental teria, então, amência e era considerada com deficiência, então, idiota. Olha esse termo idiota, quando nós designamos alguém por esse termo, da onde que se originou? De estudos médicos, né, sobre deficiência. Só que qual é o grande ganho com isso? A partir de então, a deficiência deixa de ser considerada uma doença e o seu critério de avaliação passa a ser o rendimento educacional. O médico, com isso, ele perde a palavra final no que diz respeito à deficiência mental e abre-se as portas dessa nova área de estudo estou falando de deficiência mental, ao pedagogo. A importância também que Esquirol trouxe no caso da pessoa com deficiência mental, chamou atenção para as carências ou acidentes pré ou perinatais. Desculpe, aqui está escrito
perinatais tem um que ali a mais. O que seria pré ou perinatais? É que podem ocorrer situações durante a gestação ou durante o parto que possam vir a causar a deficiência mental. Então, se deixou de lado essa noção de que as causas da deficiência mental fossem hereditárias, somente. Ele separou 3 definições: o que seria idiotia, o que seria confusão mental e loucura. Então, a idiotia é a ausência de desenvolvimento intelectual desde a infância devido às carências infantis ou condições pré e perinatais. A confusão mental é condição passageira de incidência mais ou menos geral. E a loucura, perda irreversível da razão e suas funções. Ele fez uma classificação, Belhomme, que foi um discípulo de Squirrel, de idiotia, imbecilidade. Para quê? Para se dar possibilidades de educar as pessoas com deficiência mental, de acordo com os graus de comprometimento. Então, aí começaram a surgir as instituições, os métodos, recursos especiais para a educação de pessoas com deficiência mental. Lembre-se de Itard, do médico que utilizou da aprendizagem com Vitor, o garoto selvagem. Ele teve também um discípulo que foi o primeiro especialista em deficiência mental, Eduard Seguin. Ele teve formação médica pedagógica, ele reconheceu a importância do treino sensório-motor para o desenvolvimento das pessoas com deficiência mental e sistematizou a metodologia do ensino especial, que foi publicado em 1846, lá em Londres. Ele propôs uma teoria psicogenética e afirmou que qualquer que fosse o gênero da deficiência, o indivíduo poderia ser educado. Então, isso é uma novidade na época, né? Então, os progressos da pessoa com deficiência dependeriam, então, de 3 aspectos nessa perspectiva, né? O grau de comprometimento de suas funções orgânicas, o quanto de inteligência que o deficiente apresentava e a habilidade na aplicação do método. Aqui nós vamos colocar algumas concepções acerca da deficiência a partir do advento da ciência no século XVIII. Nós vamos falar, então, da sociedade. Uma coisa é, alguns médicos, alguns educadores desenvolvem programas, desenvolvem estudos, porém, a grande maioria da população não tinha acesso a essas informações, nem as novas concepções acerca da deficiência, né? Nem as causas, nem o tipo de escolarização mais adequado. Então, quase não havia prevenção. Em função desse desconhecimento, havia um consenso pessimista, fundamentado na ideia de que a condição de incapacitado, invalidado e deficiente era uma condição imutável. Essa concepção de incapacidade levou à completa omissão da sociedade em relação ao atendimento das necessidades individuais específicas dessa população. Então, a sociedade se omitiu, não se acreditava em nada em relação à pessoa com deficiência, mesmo com o advento da ciência. Então, nós estamos falando do século XVIII, 1700. Mas aí houveram algumas mudanças no clima social. Algumas iniciativas, organizando medidas e propondo ações, visando o atendimento às pessoas com deficiência e sensibilizando a sociedade para o problema. Alguns espaços foram abertos por pessoas. Quem são essas pessoas? Naturalmente, normalmente, são pessoas ligadas por laços de sangue, por laços de amizade, pessoas da comunidade que acabaram se tornando representantes, líderes dos interesses, das necessidades das pessoas com deficiência. E essas pessoas, aos poucos, elas foram abrindo espaços em diferentes áreas da vida social, com o objetivo de quê? De ampliar os conhecimentos e encontrar formas para melhorar as condições de vida de tais pessoas. Os primeiros movimentos para o atendimento na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, até chegar no Brasil, até final do século XIX, eram
determinados com essas terminologias: pedagogia dos anormais, pedagogia teratológica, pedagogia terapêutica, pedagogia da assistência social, pedagogia emendativa. Até hoje, alguns termos são utilizados erroneamente. Em Londres, Dow, 1866, publicou uma obra que descrevia os traços das pessoas com síndrome de Down. E as pessoas com síndrome de Down foram, por longo tempo, sendo consideradas mongóis também. Por quê? Porque havia uma semelhança das características físicas dessas pessoas com síndrome com o povo mongol. E aí apareceram algumas pessoas, dentre elas uma pessoa importante que nós destacamos aqui, a Maria Montessori, que era uma médica e uma educadora, que muito contribuiu para a educação especial. Ela aprimorou os métodos de Itard e Segan e desenvolveu um programa de treinamento para crianças com deficiência mental nos internatos de Roma, né? Suas técnicas foram levadas para vários países, na Europa e na Ásia. Ela enfatizou a autoeducação pelo uso dos materiais didáticos, criando um método que procurava adequar a didática às peculiaridades motivacionais do estudante. Montessori, assim como Pestalozzi, criou sistemas pedagógicos eficazes para a infância em geral, baseando seus métodos em crianças intelectualmente deficientes e, posteriormente, estendendo esses métodos às crianças normais. Segundo Montessori, o método não deve limitar-se apenas às formas de ensinar repertórios educacionais, mas também alcançar a pessoa do educando, seus níveis de aspirações, seus valores e sua autoestima. Essa foi uma das maiores contribuições dela para o entendimento da deficiência mental. Quer dizer, passou-se a pensar qual é a aspiração da pessoa com deficiência mental, quais são os valores dela, como aumentar sua autoestima. Então, a sua obra, Pedagogia Científica, ela foi orientada por Itard Seguin, porque a partir dos estudos deles, ela criou um riquíssimo material didático, que a despeito da atração que ele despertava em todos, as pessoas com deficiência, então, passava despercebido. Eu não diria nem que as pessoas com deficiência, mas as pessoas que cuidavam da educação, né, das pessoas com deficiência. Então, ela dizia o seguinte, que a preparação do educador, o educador deveria ser uma pessoa atraente, agradável, sedutor, cuidar de seus gestos e de sua pessoa para poder conquistar as crianças. Essa seria, então, a chave secreta do êxito pedagógico. É claro que essa chave secreta, ela é comum para todos os educadores, até hoje, né? O educador deveria se colocar no mesmo nível dos estudantes, pois agindo de outra forma não conseguiria educá-los. Paulo Freire disse a mesma coisa. Segundo Montessori, o professor deve despertar na alma infantil o homem que está ali. Então, aquela criancinha loura, ela deveria ser desperta pela alma daquela mulher. E aquele jovenzinho, criancinho, rapazinho, criança, menino, deveria ser despertado para o homem que estava ali também. Então, são 10 regras de educação adequadas para todas as crianças em idade pré-escolar e escolar, né? As consideradas, eu estou usando esses termos normais e treináveis, que são os termos utilizados naquela época, ok? Então, as crianças são diferentes dos adultos e necessitam ser tratadas de modo diferente. Então, aquela criança ali, chamada Morgana, ela tem que ser tratada de modo diferente de sua mãe. Maria Montessori, as outras regras, já a segunda regra aqui. A aprendizagem vem de dentro e é espontânea.
A criança deve estar interessada numa atividade para se sentir motivada. Então, aqui tem um jogo, Cubra-Descubra, um jogo de matemática, onde se lança 2 dados e quer saber as possibilidades. Quantas vezes durante um jogo, nós podemos colocar em tantos minutos para que esse jogo ocorra, quantas vezes a soma dos 2 dados dá, por exemplo, o total de 7? A soma das parcelas de 11, de 12. Aí nós podemos lá na frente estudar as possibilidades. Por quê? Por exemplo, para dar 7, o 3 e o 4 e o 3, o 2 e o 5 e o 2, o 1 e o 6 e o 1. Então, a possibilidade da soma dos 2 dados lançados darem o total de 7, ela é maior do que as outras, por exemplo, de 12, por exemplo. Por quê? Porque só para dar 12 tem que ser 6 mais 6. Mas eu não vou ficar falando isso abstratamente para a criança. Eu vou dar um jogo para ela brincar, vou dar um tempo, vou fazer um desafio para saber quem é que vence, né? Então, Montessori continua atualizada. A aprendizagem vem de dentro e é espontânea. A criança deve estar interessada numa atividade para se sentir motivada. Depois que ela jogar, depois que terminar o jogo, é que nós podemos levá-la à reflexão dessas ações e partir para a próxima etapa. Outra regra também é que as crianças têm necessidade de ambiente infantil que possibilite brincar livremente, jogar e manusear materiais coloridos. Aqui tem a foto de 2 tampinhas de água. E ali tem o quê? Tangram em madeira, que pode ser feito em cartolina, papel cartão, papelão, folha de sulfite. Pode ser colorido com tinta guache, com tinta de artesanato, com lápis de cor, com giz de cera, até com urucum, se for o caso. Tem 3 regrinhas que eu coloquei aqui, que o Iago então está representando. As crianças amam a ordem. As crianças amam o silêncio. As crianças amam a repetição. Também as crianças devem ter liberdade de escolha. Por isso, necessitam de material suficiente para que possam passar uma atividade para outra, conforme o índice de interesse e de atenção exijam. Veja bem, aqui nós temos 3 jovens, vamos pensar que eles sejam crianças, e são várias as atividades. Alguém está com caderno, alguém está com tampinhas, manipulando tampinhas, está fazendo ali uma divisão com tampinhas, sem saber, sem elaborar um algoritmo, por exemplo, e tem uma outra pessoa que está observando, mas tem a possibilidade de estar recortando também aquele material de uso. Então, nós temos 3 atividades funcionando ao mesmo tempo. Montessori continua atualizada, porque é possível que você disponibilize atividades e você não precisa dar, olha, 15 minutos para todo mundo fazer isso, como robô. Você tem que fazer isso agora e ponto. Não. Oportunizar várias atividades ao mesmo tempo, porque cada criança ela tem um tempo único, específico para desenvolver uma atividade. Outra regra de educação é que as crianças preferem trabalhar a brincar. Isso aos moldes de Maria Montessori. Essa aí é a Ágata. As crianças têm senso de dignidade pessoal, assim não podemos esperar que façam exatamente o que mandamos. Então, elas não são um robô e nós somos os professores que nós as iluminamos com os nossos conhecimentos. Outra regra é que as crianças utilizam um meio que as cercam para se aperfeiçoar, enquanto os adultos usam a si mesmos para aperfeiçoar o meio. Então, enquanto criança, a criança se utiliza do meio. Enquanto adulto, o adulto utiliza de si mesmo para aperfeiçoar o meio. Essas mesmas crianças estão aí na sequência, Ágata, Morgana e Iago. E agora estão adultos. A evolução da educação especial na América. Então, agora nós já estamos aqui, chegando nos Estados Unidos, e aí tem algumas informações das escolas que surgiram nessa época. Não vai ser fácil você guardar
Isso nem é importante você guardar, mas você saber que no século XIX, a primeira escola pública para surdos foi criada nos Estados Unidos, também foi criada outra escola no Canadá para surdos mudos. Desculpe. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, notem esses termos: surdos, mudos, não são mais usados. Os surdos não são mudos, eles emitem sons, mas são os termos utilizados no século XIX, né? E no início do século XIX, as iniciativas individuais, coletivas e institucionais determinam um avanço na área de educação especial. 50 anos depois, que Valentim Allen havia fundado a primeira escola para crianças cegas, instalou-se nos Estados Unidos um internato para cegos, em Massachusetts. Então, esse instituto começou a funcionar com 6 estudantes, em 1832. No mesmo ano, em Nova York, foi fundada outra escola do gênero, né? A primeira escola inteiramente subsidiada pelo Estado foi em Ohio, foi Ohio School for the Blind, instalada em 1837. Isso foi importante porque nós estamos falando da primeira escola inteiramente subsidiada pelo Estado, porque despertou a sociedade para a importância de o Estado ser obrigado para com a educação das pessoas com deficiência, porque vocês podem notar que são iniciativas familiares ou de lideranças, de representatividades, né? Para a deficiência mental, em 1848, em Massachusetts, foi fundado o método seguinte. De 1817 a 1850 foi um período assim efervescente, benéfico para a educação das crianças com deficiência. Por quê? Porque muitas escolas para cegos, surdos e deficientes mentais apareceram. E para pessoas com deficiência física, os programas surgiram décadas mais tarde, né? O modelo europeu de escolas residenciais teve forte influência nos Estados Unidos de 1850 a 1920, com um crescente aumento de escolas para pessoas com deficiência. Mas no final do século XIX, essas escolas residenciais, elas deixaram de ser consideradas instituições apropriadas para a educação da pessoa com deficiência mental, porque eles pensaram, então, dessas escolas residenciais ficarem como instituições para crianças e adultos sem possibilidade de educação. Eu sei que é uma passagem, é um amadurecimento histórico da questão da pessoa ou da educação da pessoa com deficiência intelectual. Mas a partir daí, programas externos ou programa de externato, ou seja, programa de escolas, começou a ser desenvolvido para a pessoa com deficiência intelectual, né? Aí nós temos as primeiras classes especiais, em 1896, em 1900, tanto deficientes mentais quanto cegos e aleijados. E em 1900, esses termos, como eu já disse anteriormente, estão sendo utilizados como se utilizava antigamente. Em 1940, foi publicado no jornal um anúncio de iniciativa de um pai de uma criança com paralisia cerebral. Esse anúncio levou à criação de uma organização para outras crianças, né? Então, os pais eles levantavam fundos para os centros de treinamento e pesquisa, estimulando as iniciativas do governo, no sentido de criar uma legislação que proporcionasse os recursos necessários às demandas. E isso foi importante para despertar, né, dessa organização da sociedade. Em 1950, esses pais das crianças, no caso daí já das pessoas com desenvolvimento retardo mental, que essas crianças elas eram excluídas das escolas, as leis dificultavam seu ingresso, permanência, também se organizaram. Se organizaram, fundaram uma associação
que é a Associação Nacional, né, de Crianças Retardadas, e essa associação, ela foi uma inspiração para a criação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui no Brasil. Concluindo, a evolução da educação especial foi marcada por grandes avanços no campo da medicina, na compreensão das deficiências, como nós dissemos, que tiveram alguns médicos e educadores, né, implantando métodos, escrevendo métodos, fazendo seus estudos, tendo avanços na medicina e no campo da pedagogia, nas formas de escolarização da pessoa com deficiência. Se nós fizermos então um resumo, nós poderíamos dizer que a trajetória da educação especial na Idade Média até os dias de hoje mostra que, apesar do desconhecimento e do preconceito, iniciativas isoladas de estudiosos que acreditavam na potencialidade do indivíduo deficiente, como uma pessoa com direitos e singularidades que precisava ser educado, favoreceram as conquistas neste campo. Então, após você assistir esse vídeo e proceder às suas leituras dessa aula, né, da aula 2 do seu fascículo, eu sugiro então que você vá para a plataforma AVA e responda, são só 3 questões que tem lá, ok? E para a próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da educação especial no Brasil, até 1950. E essa aí, para você me conhecer, é a minha família. Eu trabalhei com fotos exclusivas minhas, então os direitos autorais são todos meus. E esses são os meus filhos, a Agatha, a Morgana e o Iago, que ficaram como personagens da aula de hoje. Até breve. Prospere em seus estudos. Nós vamos chegar lá.